Continuidade à exposição do Evangelho de Mateus. Domingo nós falamos sobre coisas novas e coisas velhas, baseado em Mateus capítulo 13, 51 e 52. E hoje nós iremos falar sobre o rei rejeitado em Nazaré. Nós estaremos lendo em Mateus capítulo 13, versículo 53 até o 58. Abra sua Bíblia nesse texto para nossa edificação. Convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez, para que a gente possa ler essa passagem juntos. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Mateus 13, 53 até o 58. Diz assim: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam, diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la, Senhor, e que possamos, ó Deus, guardar a Tua palavra no mais profundo do nosso coração, e que possamos, ó Deus, pela iluminação do Espírito Santo, ó Deus, aplicar essa palavra à nossa vida, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A rejeição dói. A rejeição amorosa, um casamento que acaba e a pessoa se sente rejeitada pelo amado porque teve um abandono familiar. A rejeição de um pai para com o seu filho, o pai que não reconhece o filho ou abandona o filho, não cuida do filho. A rejeição no ambiente do trabalho, você não é bem quisto no lugar onde você trabalha. A rejeição na escola, meninos que sofrem bullying, meninos que são até espancados, como aquele garoto que morreu com 13 anos de idade. A rejeição na família, quando você é rejeitado na sua própria família, ou a rejeição na igreja. De igual forma, Jesus foi rejeitado em Nazaré, foi rejeitado na sua terra, entre os seus, foi rejeitado na sinagoga. O profeta Isaías profetizou que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é padecer, Jesus sabe o que é ser rejeitado. Após ter terminado o conjunto de parábolas destinado aos discípulos, Jesus decidiu partir de Cafarnaum, que era uma cidade onde ele fez ali o seu quartel-general para evangelizar toda a Palestina a partir de Cafarnaum. E ele partiu de Cafarnaum e foi para Nazaré, onde ele tinha morado. O texto diz que, tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, retirou-se de Cafarnaum. E ele contou todas as 7 parábolas de uma só vez. Nós podemos ver isso em Mateus 13. Ele contou a parábola do semeador, e a missão dele era ser o semeador, semear a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Os solos são os tipos de coração. Uma cai à beira do caminho, outra cai no meio do espinho, outra cai também no solo rochoso, mas uma cai numa terra boa e produz a 30, 60 e a 100 por um, para a glória de Deus. A parábola do joio no meio do trigo. O trigo são os filhos de Deus, os joios são os filhos do maligno, e vem o maligno e semeia, então, essa semente, para confundir, para ser uma antítese
do bem contra o mal, uma luta ferrenha, uma batalha espiritual. A parábola do grão de mostarda é o crescimento do reino de Deus. Aquele que começou pequeno se transformou numa grande obra, numa grande árvore para a glória de Deus. A parábola do fermento fala do efeito transformador da palavra. Um pouco de fermento leveda a massa toda. E nós podemos ver como o Evangelho também implodiu o nosso coração, mudou a nossa vida, nos regenerou e nos deu um novo viver. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor fala da preciosidade do reino de Deus. Vale a pena deixar tudo por amor a Cristo, vale a pena seguir a Cristo. Jesus é o nosso maior tesouro, é a pérola de grande valor. E a parábola da rede, que fala da missão mundial da igreja até o fim do mundo, nós trabalhamos em equipe, a igreja trabalhando em todo o mundo, levando o evangelho da graça de Deus, porque o Senhor Jesus diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na igreja nós temos essa equipe. A equipe do departamento infantil, a equipe do departamento adulto, as sociedades internas, os presbíteros, os diáconos, os pastores, os evangelistas, os missionários. E a igreja fazendo missões até que Jesus volte, até a consumação de todas as coisas. E os salvos então serão recolhidos no cesto de Deus, e os ímpios serão lançados na fornalha acesa. E tendo encerrado o seu ensino em Cafarnaum por meio de parábolas, ele partiu para Nazaré. Ele retorna à sua cidade. E o texto diz que chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Os nazarenos então olharam para Jesus e não conseguiram vê-lo nada além do que um cidadão da cidade de Nazaré. Eles olharam apenas Jesus como um cidadão comum dessa cidade. Eles questionam a sabedoria e os milagres de Jesus, porque não conseguem ver nele o Filho de Deus, mas simplesmente o menino que viram nascer e crescer no meio deles, o filho de Maria, o carpinteiro, filho de José. Eles não viram Jesus, né, como Deus encarnado entre os homens. Eles não viram Jesus como Messias. Eles não viram Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles não viram Jesus como Filho de Deus para trazer a salvação ao mundo. E Jesus aproveita então esta rejeição para dar um grande ensinamento. E o ensinamento é o seguinte: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E como não creram nele como Deus Salvador, ali ele não fez muitos milagres. E nós podemos ver que a proximidade com Jesus e sua família gerou insensibilidade no coração dos nazarenos. Os nazarenos que viram Jesus ali crescer, porque Jesus chegou ali ainda na sua infância, provavelmente, né, com 1 ano, 2 anos de idade, chegou ali em Nazaré. Jesus provavelmente viveu 30 anos em Nazaré. Ele trabalhava na carpintaria, juntamente com seu pai adotivo, José. Cresceu com a meninada ali de Nazaré. E os nazarenos não conseguiam enxergar em Jesus o Messias, o Filho de Deus. Uma vez, meus irmãos, que ele viveu entre eles durante 30 anos, eles deveriam ter recebido Jesus de braços abertos. Eles deveriam ter abraçado Jesus pela fé. E a grande ideia dessa passagem é a rebelião contra o rei na cidade do rei. Vamos ver isso? É a rebelião contra o rei na cidade do rei. Vamos ver isso? A rebelião contra o rei na cidade do rei. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, o perigo de desprezar as oportunidades divinas. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado e educado em Nazaré. Ali ele passou a sua infância e juventude. Jesus já havia sido expulso da sinagoga de Nazaré no começo do seu ministério. E nessa ocasião ele leu ali o profeta Isaías.
E está escrito na passagem lida que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus leu esta passagem lá em Isaías, ele então fechou o livro e disse para todos os ouvintes na sinagoga em Nazaré: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. No entanto, após a sua mensagem ali, eles quiseram matá-lo. O texto diz que ele foi expulso da cidade e foi levado até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, para empurrá-lo precipício abaixo. Já pensou? Você chegar numa cidade, alguém te convidar para sair da cidade, ir no ponto mais alto da cidade e te empurrar de espinhadeira abaixo? É como se você fosse visitar o governador Valadares e conhecesse o Pico da Bituruna, e alguém te levasse ali no alto do Pico da Bituruna e te empurrasse a mais de 1000 metros de altitude para te matar. Eles queriam matar o rei, o Senhor dos senhores. E então Jesus mudou-se para Cafarnaum e viveu um tempo em Cafarnaum, a cerca de 32 quilômetros de Nazaré. E agora Jesus vai outra vez a Nazaré, dando ao povo uma nova oportunidade. Era para Jesus falar o seguinte, né? Nunca mais quero saber dessa cidade. Nunca mais quero pisar nesta terra. Você já foi visitar um parente e não foi bem recebido, você colocou assim no coração: nunca mais eu volto aqui? Já aconteceu isso? Já, né? Jesus poderia ter pensado isso, mas Jesus volta novamente à sua terra. E ensinava-os na sinagoga. A sinagoga é o cerne da comunidade judaica, onde eles se reuniam para ouvir a Torá, ouvir a lei, os escritos, os salmos, provérbios, cantares, eclesiastes, os profetas maiores, os profetas menores, lugar de ensino, lugar de culto, lugar onde o povo se reunia para ouvir a palavra de Deus. E Jesus é o mestre dos mestres, é a fonte de toda a revelação. No entanto, eles não aproveitaram o tempo da oportunidade, o tempo da visitação de Deus. Já pensou? O Filho de Deus entre os homens e os homens o rejeitando. Vamos pensar o seguinte: se nós estivéssemos naquela época, 2000 anos atrás, morando em Nazaré, expulsando Jesus da cidade e confrontando Jesus, dizendo: olha, você é o filho do carpinteiro, filho de Maria, os seus irmãos vivem aqui e nós não acreditamos em você, nós o rejeitamos. É duro, meus irmãos. E aqui nós podemos perceber, em segundo lugar, o perigo da fascinação sem fé. Veja o que diz o verso 54. E chegando à sua terra, ensinava-os da sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Eles ficaram maravilhados com as palavras de Jesus, com o sermão da montanha, com seus ensinos, com as suas pregações, com seus feitos. Jesus abriu os olhos do cego, Jesus fez o paralítico andar, Jesus fez o mudo falar, Jesus fez o surdo ouvir, Jesus purificou a pele dos leprosos, Jesus, ele levantava até mortos. Eles ficaram maravilhados, no entanto, eles não acreditaram. Embora eles ficassem espantados com a sua sabedoria, o resultado foi rejeição. Não basta, meus irmãos, admirar Jesus e não confiar nele como Senhor, Salvador, Redentor, Resgatador. Eles perguntaram: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Eles questionaram a fonte da sabedoria de Jesus, porque Jesus não havia sido criado aos pés dos rabinos,
Jesus não frequentou o seminário na escola dos rabinos. Jesus não tinha um diploma na parede oferecido por esta escola de mestres. Em outras palavras, quem esse sujeito pensa que é? O que ele pensa que é? Será que ele é melhor do que nós? Ele nasceu aqui, cresceu aqui entre nós. De onde lhe vêm esses poderes miraculosos? Será que ele não tem estudado a magia negra? E esses poderes miraculosos vêm de Deus, a verdadeira fonte de tudo o que ele diz e faz? O povo da cidade, meus irmãos, em vez de celebrar o sucesso de Jesus, demonstra sua incredulidade e tenta desacreditar o ministério de Jesus. Durante 30 anos, Jesus andara com Deus perante os olhos dos habitantes da cidade, vivendo uma vida perfeita, uma vida ilibada, uma vida imaculada, uma vida sem mancha, uma vida sem pecado. Porém, isso foi tudo em vão para eles. Não estavam preparados para crer no Evangelho quando o Senhor voltou ao seu convívio e pôs-se a ensinar em sua sinagoga. Eles rejeitaram o Filho de Deus, estavam admirados, fascinados, mas não confiavam que Jesus era o eterno Filho de Deus, encarnado, habitando entre eles. Eles olhavam Jesus apenas como um simples homem. Olha, confiar em Jesus apenas como homem não salva. As testemunhas de Jeová também ensinam que Jesus é apenas um homem. E isso não salva. Nós devemos confiar em Jesus como ele é revelado na Bíblia. Ele é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Nós não podemos fazer uma oração dizendo, a oração da Ave Maria, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, porque Maria não pode rogar por nós pecadores. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O único que pode salvar o pecador é aquele que morreu na cruz. Porque na cruz, Deus estava buscando a mão de Deus, ele como Deus buscando a mão de Deus, e como homem buscando a mão do homem para fazer a reconciliação. Só ele pode salvar o pecador. Mas ninguém. Por exemplo, os muçulmanos dizem o seguinte: Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. E o Deus do islamismo não é o nosso Deus. O Deus do islamismo criou o mal. Deus não criou o mal. O Deus do islamismo coloca Maomé como seu profeta. Não, Jesus é o nosso profeta dos profetas, o Senhor dos senhores, é o profeta dos profetas. Mas os islamistas colocam Jesus como apenas um profeta, menor do que Maomé. Mas vejam bem, em terceiro lugar, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui, o perigo da familiaridade que gera indiferença. Veja que eles estavam familiarizado com Jesus, eles conheciam demais a família de Jesus. Mas veja o que diz o texto, verso 55 a 57. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Não é este o filho do carpinteiro? Naquele tempo o carpinteiro era um artesão respeitado, era alguém que fazia móveis. Ele era um carpinteiro, mas ninguém esperava que um carpinteiro fizesse milagres ou ensinasse na sinagoga. Era o rabino que deveria ir para a escola rabínica, receber um diploma e ensinar na sinagoga.
E eles tinham crescido com Jesus. Eles o conheciam apenas como o carpinteiro, aquele que estava ali na carpintaria, fazendo os móveis juntamente com José, o seu pai adotivo. Eles não o reconheceram como eterno Filho de Deus, o Deus encarnado, o Messias prometido, mas apenas como filho do carpinteiro. De onde tirara todo aquele poder e sabedoria? De Deus ou de Satanás? Por que os seus irmãos não tinham o mesmo poder e sabedoria? E mais, porque nem mesmo eles acreditavam em Jesus. Nesta época, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. João 7,5. Se você quiser ler João 7,5, está escrito: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nesse tempo, os irmãos de Jesus não criam nele. Eles não tinham ainda se convertido. Os irmãos de Jesus aqui, Tiago, José, Judas e Simão. Vamos ler isso comigo? Tiago, José, Judas e Simão. Tiago, depois da sua conversão, ele se tornou proeminente na igreja cristã, especialmente em Jerusalém. Ele é o escritor da carta de Tiago. Esse é o irmão do Senhor Jesus. A respeito de José, o que é o próximo a ser mencionado, nada se sabe, nós não sabemos a história de José. O próximo da lista é Judas. Não é o Judas Iscariote, nem o Judas Tadeu. É o escritor da epístola de Judas, o irmão do Senhor, o filho de Maria com José. O último deles é Simão, tão desconhecido para nós quanto é o seu irmão José. Nós não sabemos a história desse Simão. Esse Simão aqui não é Simão também Pedro, o apóstolo. Esses eram os irmãos uterinos de Jesus, filhos biológicos, naturais de Maria e José, meios irmãos de Jesus. Com relação às suas irmãs, elas não são nunca mencionadas por nome. Presume-se que eram casadas e que ainda moravam em Nazaré com os seus respectivos maridos. Não vivem entre nós as suas irmãs. As pessoas que chamavam Jesus filho de Maria estavam, na verdade, tentando ofendê-lo, pois naquela época um homem era identificado como o seu pai, não com a mãe. O povo de Nazaré se escandalizava com ele. Em outras palavras, haviam tropeçado nele. A familiaridade, meus irmãos, com Jesus produziu preconceito e não fé. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós corremos esse risco também. Nós lidamos com o sagrado todo dia, nós lemos a Bíblia, nós participamos da escola bíblica dominical, do culto à noite. Muitas vezes, às vezes nós tratamos as coisas de Deus com desleixo, com relaxamento, de qualquer maneira. Não levamos Deus a sério. E com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também vai ceifar. Então a familiaridade traz o desrespeito. Ou seja, o fato de que as pessoas de Nazaré conheciam já por muitos anos a família de Jesus, levou-as a olharem para ele com descaso, com desdém, com desprezo. Para os nazarenos, Jesus era um homem comum, de uma família comum e de uma cidadezinha insignificante. Quem pensa ele o que é? Em outras palavras, Jesus para eles era um Zé Ninguém. Um Zé Ninguém. E por isso Jesus lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. O profeta é honrado em todos os lugares, exceto na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Isso corre-se o risco, meus irmãos. Às vezes o pastor que às vezes nasce na igreja de ser desconsiderado pela igreja local. Ou às vezes na sua própria família você não é bem quisto pela sua fé.
Vejam bem que Jesus é maior do que o profeta Moisés, maior do que o profeta Elias. Porque Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Jesus é o profeta dos profetas. Mas ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Jesus foi tratado com desprezo em Nazaré. Ele não é um simples operário braçal, como todos nós. O que eles estavam dizendo? Jesus é apenas um carpinteiro. Não tem nada disso do Messias. Eles rejeitaram o Filho de Deus. Mas, em quarto e último lugar, meus irmãos, aqui aprendemos o perigo da incredulidade que fecha as portas para as maiores bênçãos. Veja o que diz o verso 58. Vamos ler comigo? O que está escrito aí? E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus poderia ter feito maiores milagres em Nazaré. Jesus poderia ter feito o paralítico andar, o mudo falar, o surdo ouvir, e outros milagres, até mesmo ressuscitar mortos. Mas preferiu não fazê-los por causa do orgulho e da incredulidade do povo. Segundo o comentarista Adolf Paul, onde se rejeita o doador, a dádiva é sem sentido, talvez até prejudicial. Por isso, o semáforo mudou para vermelho. Deus colocou ali um sinal vermelho. Nazaré perdeu a oportunidade da visitação de Deus. Jesus não permaneceu na cidade de Nazaré. Jesus deixou Nazaré pela segunda vez e não há menção de que tenha voltado lá. Não tem registro que Jesus voltou novamente em Nazaré. Nunca mais Jesus pisou em Nazaré. Jesus não perdeu o poder de fazer milagres pela incredulidade dos nazarenos. Ele não precisa de fé para fazer o que tem para fazer. Tem muitas pessoas, olha, Jesus perde o poder se a gente não tiver fé. Não, Jesus pode fazer milagre mesmo sem a nossa fé. Quando ele libertou o endemoniado gadareno, por acaso ele precisou da fé do endemoniado para curá-lo? Quando ele transformou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar em mulheres e crianças, ele dependia da fé da multidão para multiplicar pães e peixes? Quando ele chamou Lázaro da morte para a vida, ele precisou da fé de Lázaro para ressuscitá-lo? Ele estava morto. Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Quando Jesus chamou o mundo à existência, ele precisou da vontade do mundo para dizer sim? Para ele trazer o mundo à existência? Não. Os milagres, meus irmãos, de Jesus, ele pode fazer até mesmo em face da nossa incredulidade. Mas o que Jesus quer nos ensinar aqui é que Jesus não veio fazer o programa do show da fé. Jesus não veio para ser o milagreiro. Os milagres de Jesus visam a redenção. E a redenção não existe sem fé. Além do mais, qual é o objetivo de Jesus fazer milagres? O principal objetivo de Jesus para fazer milagres é atestar ao mundo que de fato ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E para que crendo nele nós possamos ter vida eterna. O objetivo dos sinais era apontar para Jesus como Messias. Ele é o Messias, ele é o Cristo de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, se as pessoas o rejeitaram como Messias, para que ele vai fazer mais milagres? Se ele rejeitar a maior bênção, de que resolve a pessoa ter uma cura de Cristo, se o seu coração continuar rebelado contra Cristo? Quem sai perdendo, meus irmãos, com essa atitude de Nazaré? Jesus que saiu perdendo? Foi Nazaré.
Nazaré é quem saiu perdendo, que não somente deixar de receber vários sinais, eles deixaram de receber vários sinais, como também eles não receberam o maior sinal. E o maior sinal é a fé em Jesus Cristo para a vida eterna. Esse é o maior milagre. O maior milagre, meus irmãos, é receber a nova vida que só Jesus pode dar. É receber um novo coração, pela fé em Cristo Jesus. Quando as pessoas se recusam a se dobrar perante Jesus, quem sai perdendo não é Jesus. Quem sai perdendo é a pessoa que está rebelada contra Cristo. É esta pessoa que sai perdendo. Quando a pessoa se rebela contra Jesus. Nazaré saiu perdendo, porque deixou de ver muitos milagres de Jesus. Nazaré saiu perdendo, porque deixou de ver o maior milagre, a fé no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Em primeiro lugar, honrando o Rei Jesus na nossa vida, apesar da zombaria dos incrédulos. Nós vivemos hoje num mundo de ceticismo, um mundo de incredulidade. Infelizmente, Nazaré não entendeu nada. Jesus viveu 30 anos entre eles. Jesus falou pelo menos 2 vezes nessa sinagoga. Jesus ensinava nessa sinagoga. E eles não entenderam nada. Estavam cegos, empedernidos, endurecidos, rebelados contra o Filho de Deus. Nazaré rejeitou o verdadeiro tesouro. Rejeitou a pérola de grande valor. No entanto, não existe pessoa feliz sem receber Jesus no coração. Não existe família feliz sem Cristo. Não existem filhos felizes sem Cristo. Ninguém será feliz sem Jesus. Só Ele traz vida, só Ele traz paz, consolo e sentido para a vida. Gostaria de ler com vocês João 3:36. Abra sua Bíblia nesse texto. João 3:36. Veja o que Jesus disse no Evangelho de João. Vamos ler juntos comigo? Por isso, quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Mas quem não crê no Filho, não tem a vida. E aquele que permanece rebelado contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso nós devemos honrar o Rei Jesus na nossa vida, apesar da zombaria dos incrédulos. Porque rejeitar Jesus é rejeitar o Salvador. E sem Ele o pecador não se livra do pecado. E no dia do juízo estará sem defensor, sem o seu advogado. Rejeitar Jesus é ficar fora do reino dos céus. E quem rejeita Jesus sofrerá consequências eternas. A fornalha acesa, o inferno eterno, a morte eterna. Honrando a Jesus, meus irmãos, na nossa vida, apesar da zombaria dos incrédulos. Mas em segundo lugar, como viveremos? Em segundo lugar, suplicando por mais fé para crescermos no conhecimento de Cristo. Nós podemos crescer mais no conhecimento de Cristo, crescer mais na fé. Como resultado da incredulidade deles, Jesus fez poucos milagres em Nazaré. Segundo Matthew Henry, a incredulidade é o grande obstáculo para se receber os favores de Cristo. Quantas bênçãos nós perdemos por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, a incredulidade desagrada a Deus. Spurgeon orou dizendo o seguinte: dá-nos, Senhor, o máximo da fé, de modo que, para nós e em nós e por nós, Tu possas realizar muitas maravilhosas obras de graça. Ó Senhor,
dar-nos o máximo da fé. Que possamos crescer na fé, que possamos conhecer mais e mais a Cristo, que possamos ter mais intimidade com Cristo, que possamos honrá-lo mais e mais. Segundo o bispo John Riley, ele chegou a dizer que o cristão, ele tem 3 inimigos, que nós devemos lutar contra eles, e o pior deles é a incredulidade. Ele diz o seguinte, que nós devemos lutar contra o orgulho, a soberba, que nós possamos lutar contra o mundanismo, que quer solapar a nossa fé, e que nós possamos lutar contra a incredulidade. Por isso, meus irmãos, nós devemos orar, pedindo ao Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé, ajuda-nos na nossa falta de fé, e para que possamos conhecer a Cristo mais e mais, e saber que Ele é 100% Deus, e 100% homem, em uma só pessoa para sempre, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso rei. Por isso ele tem que ser a pessoa mais importante da sua casa. Ele tem que ser a pessoa mais importante no seu casamento. Ele tem que ser a pessoa mais importante na vida dos seus filhos. Ele tem que ser a pessoa mais importante do seu trabalho. E que ele seja a pessoa mais importante na nossa cidade e no nosso país, para a glória de Deus. Que possamos receber Jesus de braços abertos. Nazaré rejeitou o rei, mas nós devemos receber o rei no nosso coração e crescermos na fé e no conhecimento de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém?